Molica, repasso a você a mesma pergunta, né? Essa mudança de postura é uma estratégia para a eleição ou pode prejudicar uma estratégia eleitoral que o presidente Bolsonaro vinha adotando para a tentativa de reeleição? Como é que você vê isso? Bem, essa mudança de postura, né, ela não acontece por acaso, né? Porque no início o presidente dizia que não havia corrupção no seu governo, né? Ele insistiu, falou isso várias vezes e era um discurso para contrapor o seu governo aos governos do PT, né? É sempre isso, né? Aquela história de falar do Lula, ladrão, é sempre isso. Isso seria um marco da campanha eleitoral. Nessa pré-campanha, várias vezes, o presidente e auxiliares diretos, seus filhos que são políticos, enfim, pessoas simpatizantes do presidente Bolsonaro, insistiram nisso. Ah, tem esse problema aqui no governo, tem isso, tem aquilo, mas não tem roubalheira, mas não tem isso, não tem corrupção. Só que os casos começaram a surgir, né? Houve ali, na época da CPI das vacinas, aquela suspeita ali, aquelas tentativas de venda de vacina, aquela história esquisita, né? Envolvendo funcionários importantes do Ministério da Saúde, tudo aquilo já houve ali uma série de suspeitas. A história do deputado que levou o presidente, ou disse que levou o presidente uma informação de tentativa de corrupção e que o presidente, não levou à frente. Aí tem essa história das emendas secretas, né, do orçamento secreto, a Codevasf, né, que é aquela companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba, que é uma grande, que recebe muito dinheiro de parlamentares, que destinam para essa companhia muito dinheiro. Aí várias notícias de jornal mostrando suspeitas na aplicação desses recursos, que aí a empresa de engenharia que não tem sede, uma licitação que uma empresa que foi vencida por uma empresa que, na verdade, a disputa foi entre parentes que fundaram empresas também. Então, vem as histórias acumulando. Aí vem agora, primeiro no Ministério da Educação, começaram aquelas denúncias relacionadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Aí agora vem a história do ministro, dos pastores, essas relações aí delicadas, complicadas e muito suspeitas. Então, o presidente não dá para dizer mais que não tem corrupção no seu governo, até porque não existe governo sem corrupção, né? O que ele falava antes não existe, né? É impossível, não só no Brasil, como em qualquer país do mundo. Sempre há um grau de corrupção. O problema aqui é que, de um modo geral, se exagera muito aqui no Brasil. Como era exagerado dizer que não tinha corrupção. Então, agora, o que ele faz é adaptar o discurso. Fala que não tem corrupção endêmica, são casos pontuais, que são punidos. Enfim, tem que ver, né? Ele foi obrigado a mudar o discurso. E isso, agora o problema é que com isso ele perde um elemento, perde um trunfo na campanha eleitoral, um trunfo que ele incentivou muito desde a campanha de 2018. Agora não vai dar para falar o tempo inteiro corrupção. Se ficar falando o tempo inteiro corrupção, ele corre o risco de levar o troco. Enfim, é do processo da disputa política e políticos adaptam seu discurso mesmo. Isso aí não é só o Bolsonaro que adapta seu discurso. Outros políticos também são obrigados, a realidade obriga a adaptações nessa conversa, nesse discurso, nessas propostas. Com vocês.